Daí, pessoal, mais uma resolução. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. De acordo com as informações do gráfico, bom, aí ele quer saber se existe algum tipo de relação ou se existe proporcionalidade entre o quê? Entre o número de cigarros que são fumados, né, que são utilizados, e o número de casos de câncer de pulmão. Bom, então eu vou fazer uma traduzida rapidamente a respeito do gráfico aqui e depois a gente vai então verificar a resposta. Então vou pensar assim, o que o gráfico está me dizendo? Na horizontal aqui eu tenho o número de cigarros consumidos por dia e na vertical, né, o número de casos de câncer. Então, as pessoas aqui, ó, que fumam um pouco mais, entre 0 e 10, aliás, as pessoas que fumam 0 cigarros por dia, aqui ó, 0 cigarros por dia, o número de casos de câncer foi menos de 10. Foi aqui chutando assim, né? 2, 3 casos. Aí, das pessoas que fumam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 14 cigarros por dia, em todas essa quantidade de cigarros diários, gerou o que? Gerou 20 casos de câncer. Aí depois dá um salto do 14 para aqui do 14, que tem 20 casos, para 50 casos a partir do 15º cigarro, né? Aí seria aqui, ó, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º cigarro, 21º e assim por diante. Aí quando eu tenho essa quantidade de cigarros, o número de casos de câncer aumentam para um pouco mais do que 50. Bom, então o que ele está colocando? Ele está perguntando se o número de casos de câncer e o número de cigarros que são consumidos, se existe aí uma relação de proporcionalidade, direta ou inversa. Bom, pelo que eu observo no gráfico, existe alguma relação? Bom, até existe, até pode existir, mas não é uma relação de proporcionalidade, nem direta e muito menos inversa. Bom, por que isso? A proporcionalidade direta, ela se manifesta graficamente de que forma? Ela se manifesta graficamente através de uma reta, um segmento de reta, que parte da origem, ou que passa pela origem e segue. Então tem que ser um único segmento que passa pela origem. Isso é proporcionalidade direta. A proporcionalidade inversa, como que é a manifestação gráfica da proporcionalidade inversa? Bom, a proporcionalidade inversa, eixo vertical Y, eixo horizontal X, ela se manifesta através de uma curva chamada hipérbole, que é alguma coisa mais ou menos assim, né? Isso traduz o quê? Que enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma velocidade. E enquanto a primeira grandeza aumenta, a outra diminui, e quando a primeira diminui, a outra aumenta. Quer dizer, elas andam ou elas funcionam em sentidos contrários. Aqui, se uma aumenta, a outra aumenta. Ó, lembra da pergunta do quanto mais. Aqui é quanto mais. Quanto mais eu tenho
mais. Por exemplo, vamos pensar, quanto mais horas um funcionário que tem seu salário regido pelo número de horas, quanto mais horas ele trabalha, mais ele recebe, ou maior é o salário de forma proporcional ao número de horas. Na proporcionalidade inversa, quanto maior uma situação, menor a outra. Por exemplo, se eu vou transportar uma certa quantidade de pessoas, por exemplo, 500 pessoas eu vou transportar em ônibus. Então, quanto mais lugares tem nos ônibus que vão transportar essas pessoas, de menos ônibus eu preciso para fazer esse transporte. Então, se vai aumentando o número de passageiros que podem ser transportados em cada ônibus, vai diminuindo a quantidade de ônibus necessários. Então, na proporcionalidade inversa, o que eu tenho? Quanto mais uma coisa, menos a outra. Então, na proporcionalidade direta, quanto mais aumenta uma grandeza, mais aumenta outra grandeza. Ou quanto mais diminui uma grandeza, a outra também diminui na mesma velocidade. Na proporcionalidade inversa, quanto mais aumenta uma grandeza, menos ou menor fica a outra grandeza na mesma velocidade. Ou quanto menos é a primeira grandeza, na mesma proporcionalidade, maior é a segunda. Então, sentidos contrários. Então, em termos de gráfico, proporcionalidade direta, um segmento que passa na origem. Proporcionalidade inversa, uma curva chamada de hipérbole que tem esse comportamento aqui. Ok? Portanto, essa situação aqui descrita no problema não está ocorrendo nenhum tipo de proporcionalidade, né? Então, nem direta e nem inversa. Então, letra E, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas. Ok, a gente constatou isso, mas não de forma proporcional. Porque se fosse de forma proporcional, se dobrasse o número de cigarros consumidos, teria que dobrar o número de casos de câncer, né? O gráfico deveria ser alguma coisa com esta situação aqui. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.